todas a palavra de Deus em Números capítulo 1, versículo 1 também. Números, nós vamos ver como é que se escreve o nome deste livro no hebraico, o seu nome original. Números 1. Gilmar, bendito o nome do Senhor, queridos. Aleluia. Amém. Então o livro, pela Septuaginta, ele recebe esse nome de Números. O que é a Septuaginta? Quando 70 sábios, 70 judeus foram separados para traduzir a palavra do Senhor para o grego, e eles pegaram e mudaram o nome do livro e passaram a declarar o nome como Números, mas o nome na versão hebraica, e o que nós vamos falar aqui nesta noite é Bemidbar. Amém? E o que significa Bemidbar? No deserto ou em um deserto. Ok? Então, o livro de Números, a sua linguagem, o seu nome original no hebraico se diz Bemidbar, no deserto ou em um deserto. O versículo 1 diz assim: o Senhor falou a Moisés no deserto. Então, aí onde está escrito no deserto é Bemidbar. Então o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, após a saída da terra do Egito. Até aí, apenas. Amém? Pode se assentar, por favor. Querido Deus e amado Pai, Senhor, que a nossa mente e coração nesta hora estejam abertos e receptíveis à Tua palavra. Senhor, eu peço a Ti, Pai, que toda e qualquer dificuldade na compreensão, todo e qualquer tipo de bloqueio, muitas vezes, que surge, Senhor, que nesta noite seja rompido, que o Senhor nos ajude para que a Tua palavra ela possa fluir da maneira que o Senhor deseja, da forma que o Senhor já assim estabeleceu, que a Tua palavra vá, produza o resultado para o qual está sendo enviado nesta noite. Amém? Amém? Nós vamos ministrar agora a palavra, e essa porção, ela tem por nome, número 34, é a porção de número 34, Bemidbar, no deserto ou em um deserto. Vai do capítulo 1 até o capítulo 4, o versículo de número 20. Então, todo esse estudo, essa ministração de hoje, que eu vou falar com os irmãos, ela percorre todos esses capítulos. Amém? E o livro de Bemidbar, ele tem algumas pautas que eu quero falar com os irmãos. Primeiro, eu vou passar um resumo e depois falar algumas pautas com os amados. Esse livro, queridos, ele transcreve para nós, passa para nós, todo o percurso do povo de Deus no deserto. Ok? O nome Números, ele acaba se tornando muito simples, porque Números, ele vai estar relacionado praticamente ao início do livro, quando é feito, Deus pede para Moisés fazer um censo, um levantamento do povo. Então, eles agregaram esse nome, Números, mais especificamente para o início do livro. Mas quando nós pegamos o nome original Bemidbar, e esse nome quer dizer no deserto ou em um deserto, esse nome ele soa e cabe muito melhor, porque ele acaba envolvendo todo o livro. Porque durante todo o livro de Números, nós vamos falar sobre a trajetória do povo do Eterno no deserto. Amém, queridos? Amém.
E deixa eu perguntar aqui, deserto é coisa boa ou é ruim? Ruim, é bom. Hã? O cristão normalmente ele assemelha ao deserto ao quê? Hã? Provações, dificuldade, mas a maioria. Eu sei que você já está meio craques já, né? Não, a maioria espera uma coisa para receber. Uma coisa para receber. Um milagre, né? Como é mesmo? O seu nome mesmo? Coisa assim grande. Vem cá, senta mais para frente aqui. Isso, senta aqui para os irmãos. Dani, se quiser se aproximar mais também. Sabe? Um cristão espera. Senta aqui. Eu não sou cristão, mas eu espero de alguma coisa de Cristo. Amém. Mas não é assim. Dentro de mim, eu não sei assim. Amém. Por quê? Porque, apesar de tudo esse negócio daqui, Cristo, ou Deus, sempre vai ser Deus. Por quê? Porque é Deus. Amém. Simples. Nós vamos compartilhar bastante coisa Agora, nessa noite. Pode se assentar aí e você pode falar um pouquinho. a gente muita gente espera quando chega na igreja, né? Como fala? Na igreja. Quando chega na igreja, pensa que vai receber alguma coisa, tipo assim. Ou, tipo assim, dá um dinheiro e vai. Não, eu estou dando dinheiro para a igreja, agora eu vou receber agora. E recompensa. Não é assim. É bom, muito bom. Eu já dei muito dinheiro para a igreja, sem católico. Mas eu não espero nada de Deus. Amém, amém. Um coração generoso. Então, quando nós falamos de deserto, para qualquer pessoa que frequenta a igreja, a associação é: deserto é lugar de provação, deserto é lugar de tribulação, deserto é lugar de sofrimento, deserto é lugar onde a pessoa ela padece muitas vezes. E deserto também é lugar de Deus falar com o seu povo. Amém? Deserto é lugar de Deus também falar com o seu povo. Amém? Agora deixa eu ministrar um pouquinho, aí depois nós vamos compartilhar mais, tá bom? Então, queridos, do capítulo 1 até o 4, o que vai estar ocorrendo? O que está ocorrendo? Deus pede para Moisés fazer um censo, um levantamento do povo que está caminhando com ele. Moisés ele vai fazer isso. E Moisés tem algumas coordenadas da forma que Deus quer que seja feito. Então Moisés reúne ali as 12 tribos e faz um censo dos homens acima de 20 anos. No versículo de número 46, acompanhe comigo por favor. Capítulo 1, versículo 46. Do livro de Bemidbar, Números. Olha só a soma que se chegou. Então Moisés fez o censo e homens acima de 20 anos contou-se então, e a soma total chegou a 603.550. Então homens acima de 20 anos somou-se 603.550. Por que isso, amados, está sendo ressaltado aqui? Porque quando nós olhamos esse número aqui, Deus está falando para Moisés que é da fidelidade dele. Amém? Como assim, pastor? Porque se nós voltarmos atrás, e lá no livro de Gênesis, quando José está no deserto e a sua família vai no Egito, e José está no Egito e a sua família está indo para o Egito, morar no Egito, porque lá somente tinha alimento. Quantos se lembram quantas pessoas chegam no Egito? 70 pessoas. Então, chega ali no Egito para habitar 70 pessoas. E dessas 70, Deus ele começa a cumprir a sua promessa a Abraão. Abraão, eu vou multiplicar.
Abraão, se você ouvir a minha voz, seguir o que eu te peço, você será uma grande nação. E então o Senhor pede aqui em Números para que Moisés faça o censo, e Moisés fica surpreso, porque só de jovens acima de 20 anos são mais de 600 mil, sem contar os abaixo de 20 e também fora as mulheres. Então eram milhares, para mais de 1 milhão de pessoas. Então Moisés está vendo um cumprimento da palavra de Deus. E todas as vezes, amados, que Deus Ele nos mostra o cumprimento das suas promessas, isso serve para nos fortalecer cada vez mais. Amém? Todas as vezes que você olhar para a sua vida, que você olhar para a tua família, e você ver que o Eterno está cumprindo uma promessa na tua vida, isso é para que você seja fortalecido, renovado por Deus. Amém, queridos? Então o Senhor está dizendo: Moisés, eu estou cumprindo com a minha palavra. E não só isso, essa contagem representa para Deus algo muito especial. Por quê? Porque se uma alma apenas vale mais do que todo o tesouro dessa terra, o Senhor está dizendo: Moisés, todos esses são muito especiais para mim. Toda alma é especial para mim. Então o Eterno ele está cumprindo com a sua promessa, ele está declarando ali o seu amor para com o seu povo, porque eles estão entrando agora no deserto, queridos. Eles estão agora para começar uma longa trajetória, e eu quero pautar nesta noite algumas coisas. Então, do capítulo 1 até o capítulo 4, primeiro ele vai fazer o censo das 12 tribos, nós vimos aí 603.550, e depois a tribo de Levi, dos levitas, também é feito um censo entre eles, porque a tribo de Levi é uma tribo separada. Isso aqui é bacana até para os levitas, viu? Depois, a partir do versículo 46 em diante, pegue com calma depois, estudem isso. Qual é a tarefa dos levitas? Vocês vão ver, amados, que é muito diferente de músicos. Que os levitas, eles tinham uma tarefa. Levita, eles tinham que cuidar do santuário, do tabernáculo. Levita, ele tinha que cuidar tanto do montar e desmontar o tabernáculo. Toda vez que eles tinham que prosseguir, eram os levitas que cuidavam de desmontar todo o tabernáculo e levá-lo até onde a nuvem parasse, e depois ali montar o tabernáculo tudo de novo e cuidar dos utensílios. Então era uma tarefa muito grande e muito especial, ok? Então os levitas, eles não ficavam só ao redor do tabernáculo cantando louvores. Levitas, eles tinham funções muito específicas e funções, vamos dizer assim, até pesadas. Eles tinham que ter zelo pela casa de Deus. Então, quando nós falamos levitas como um título sobre a vida de um músico, isso daí é muito sério. É muito sério, porque hoje muitos levitas não têm um compromisso, o zelo com a casa de Deus. Querem muitas vezes estar só na parte instrumental da coisa, mas quando se fala do zelo, muitas vezes não acontece. Então, o termo levita é muito bacana vocês pegarem com calma e ver o que o levita fazia. Amém, queridos? Então, isso acontece até o capítulo de número 4. Moisés ele vai fazer também o censo no meio da tribo de Levi. Eu vou colocar aqui uma outra imagem, deixa eu ver se eu consigo mudar. Só um instantinho, aqui. Vamos lá. Isso, pronto. Olha só essa imagem. Essa imagem, queridos, ela nos mostra como que as tribos estavam ao redor do tabernáculo. O tabernáculo amarelo ali no centro,
ok? E o Senhor pede para que Moisés separasse as 12 tribos em 4 grupos, e ali do lado direito, Judá, Isacar, Zebulon. E o Senhor pede para que do lado de cá, Benjamim, Manassés, Efraim. O Senhor faz uma distribuição para que todas as tribos estivessem ao redor do tabernáculo. Todos estariam acompanhando, vendo tudo o que estava ali acontecendo no tabernáculo. E a tribo de Levi? A tribo que deveria ter um cuidado maior com as coisas de Deus. É esse grupo que está mais no centro. Gerson, Merã, Cohatá, e ali Moisés, Arão e seus filhos. Então, Levi e Moisés, Arão e seus filhos, eles tinham uma proximidade maior com o tabernáculo, com os afazeres, o zelo com o tabernáculo, e todas as outras tribos ficavam ao redor, observando tudo. E a manifestação do Eterno, quando ocorria, todos podiam observar, todos podiam ver a glória do Senhor. Então era um tempo onde a glória de Deus era manifesta, não para os sacerdotes, para Moisés especificamente, não somente para os levitas, mas toda a nação de Israel, ela observava o manifestar da glória de Deus. E é isso que o Eterno, querido, Ele deseja na nossa vida. O Senhor, Ele deseja manifestar a glória dEle na minha vida e na sua vida também. Aleluia. E um outro ponto também muito especial para nós é que o tabernáculo, que representa a presença de Deus, está exatamente no centro. Deus no centro de todas as coisas. A vontade do Eterno é que eu e você tenhamos Ele no centro de todas as coisas. É como nós costumamos a dizer, Deus no centro, amém? O Senhor no centro de todas as coisas. É como se disséssemos assim, eu estou e quero estar no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade do Eterno é quando nós estamos voltados para Ele, buscando a face dEle, esperando pela manifestação da glória do Senhor. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então, essa era a disposição das tribos do povo ao redor do tabernáculo. O livro de Bemidbar, no deserto, o resumo geral do livro, eu vou falar agora para nós, fala sobre santidade, a pecaminosidade do homem, punição pela desobediência e também a fidelidade do Eterno. Amém? Se você tiver uma caneta e se você pudesse marcar, seria interessante. Fala sobre os pontos principais: santidade, a pecaminosidade do homem, punição pela desobediência e fidelidade do Eterno. Amém? Primeiro ponto, santidade. Por que santidade? O livro que nós acabamos lá de Levítico, vai entrar, era um livro que falava bastante disso, não é verdade? Falava do sacrifício, falava de santidade ao Senhor, da importância. E aí nós entramos no livro de Bemidbar, no deserto, e esse livro também vai falar sobre santidade. Não especificamente falando sobre o sacrifício, mas da importância do povo do Eterno permanecer um povo santo ao Senhor. E qual é o significado mesmo, irmãos, de santidade, de ser santo ao Senhor? Um povo separado. Amém? Um povo separado. Vamos trazer um pouco aqui para a nossa memória, para o nosso entendimento, o que é o deserto? O que é o deserto? O que se encontra no deserto? O deserto, como nós aprendemos na escola lá, o deserto normalmente durante o dia faz muito calor. Incrivelmente à noite, no deserto faz muito frio.
Então, durante o dia, naquele calor absurdo, e à noite, frio. No deserto, quais são as outras características do deserto? Camelo, animais, camelo, ok? Tem camelo? Não tem nada. Não tem nada. Escassez. Então, no deserto, não temos alimentação. No deserto, não existe água. E um ponto interessante no deserto, queridos. No deserto, existe as famosas miragens. E a miragem para nós aqui nesta noite fala de engano. Porque muitas vezes a pessoa no deserto contempla uma miragem lá longe e ela acredita que aquela miragem é uma verdade. E aí o pouco de gás que ela tem, de fôlego, de força, ela acaba colocando para conseguir chegar naquela miragem. E quando chega ali, está mais cansada ainda, e de repente ela depara ali e vê que é uma miragem. E ela chega naquela localidade, naquela miragem, e ali já não tem mais força para nada. E muitas vezes a pessoa acaba perecendo e morrendo. Então, o deserto também, muitas vezes, é lugar de engano. E não só isso. Encosta para nós, já, por favor. No deserto tem também, queridos, animais. Não é só camelo. No deserto também existem animais peçonhentos. Cobra. Muita cobra no deserto. Lembra da passagem de Moisés? Quando ele libera a cobra no deserto e o povo é picado. Lembram-se dessa ocorrência? Não? Bom, mais para frente nós vamos falar sobre isso. Nós vamos chegar nesse ponto. Então, no deserto existem muitas cobras, muitos animais. No deserto também, amados, nós se encontram muitos inimigos. Então, tudo isso o povo do Eterno vai enfrentar. Ok? Tudo isso o povo do Eterno estaria enfrentando no deserto. A única coisa, e se eu poderia dizer assim, né? Deus está com o seu povo. Amém, queridos? O mais importante, Deus está com o seu povo. A palavra do Senhor deveria acompanhar o seu povo. Por que Deus permite que o povo ele esteja caminhando pelo deserto? Nós vamos ver esses pontos hoje aqui também. Eu gostaria que você fosse comigo lá no livro de Oséias, capítulo de número 2. Por que Deus permitiu que o povo fosse levado ao deserto? Quantos se recordam quantos anos o povo permaneceu no Egito? 430 anos. É um pouco agitado aí fora, né, já? Encosta para nós, já, a placa. Oséias 2, versículo 18. Oséias 2, versículo 18. Por que Deus ele permite que o povo ele entre no deserto e passe a caminhar pelo deserto? Oséias 2, versículo 18 fala assim. Vocês estão procurando? 2,18. Em algumas versões pode estar no 16. Naquele dia diz Adonai, o Senhor: você me chamará meu marido, e não mais Baali, meu senhor, pois retirarei os nomes dos Baalim de sua boca, eles nunca mais serão nominados. Vou reler. Naquele dia diz Adonai: você me chamará Ishi, significa meu marido, e não mais Baali, meu senhor, pois retirarei os nomes dos Baalim de sua boca, eles nunca mais serão nominados. O que isso quer dizer? Amados,
o período que o povo permaneceu lá no Egito, 430 anos, como escravos, eles se acostumaram, amém? Eles se acostumaram com toda espécie de idolatria também no meio deles. Ou seja, eles saíram de lá do Egito, ainda com uma mentalidade de escravos e com muitos rituais, muitas palavras na sua boca que não agradavam ao Senhor. Então Deus está dizendo assim: o que vocês aprenderam lá no Egito, tudo isso eu vou apagar da vida de vocês. Ou seja, vocês declaravam meu Senhor, mas não era para mim. Ou seja, vocês aprenderam muitos rituais, muita religiosidade, muita idolatria lá no Egito, e tudo isso eu preciso exterminar da vida de vocês. E queridos, Deus então, Ele libera essa palavra, porque o Senhor, Ele precisava trabalhar na vida do povo. Isso acontece com todos nós. Quando a gente se converte, entrega a nossa vida para o Senhor, passa a caminhar com o Eterno, nós também começamos a aprender coisas novas com Deus. Não é verdade? Sim. Quantas e quantas coisas nós deixamos de lado, quantas e quantas coisas que outrora nós aprendemos, nós fazíamos, rituais, rezas, idolatria, adorávamos a tantos santos e deuses, e de repente nós começamos a estudar mais a palavra do Senhor, e enxergamos e aprendemos que tudo isso, na verdade, desagradava a Deus, e a gente passa a colocar tudo isso de lado. Então o Senhor está dizendo para eles que eles seriam agora instruídos, e o Senhor estaria removendo da boca deles os nomes dos Baalim, ou seja, dos deuses, lá do Egito que eles aprenderam. No capítulo 6 ainda de Oséias, vamos ver um outro texto. Capítulo 6, o versículo de número 1, versículo 1, diz assim: venham, voltemos para Adonai, o Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos curará. Ele nos feriu e cuidará de nossas feridas. Como que pode isso? O Senhor, Ele despedaça, mas Ele mesmo vai trazer a cura. O Senhor, Ele fere, mas Ele mesmo vai curar das nossas feridas. Então é uma outra palavra do tratamento de Deus para com o seu povo. Às vezes nós não compreendemos, amados, o trabalhar de Deus na nossa vida. Às vezes Deus, Ele vai permitir algumas situações que passemos por alguns desertos, e muitas vezes nós não compreendemos, mas é o Eterno trabalhando na nossa vida, e Ele mesmo se encarrega de estabelecer a cura, Ele mesmo se encarrega de cuidar de nós. Amém? Então, o deserto que de repente você pode estar enfrentando hoje, saibamos disso. Saiba que Deus, por mais que esteja sendo difícil para você, Deus está no controle de tudo. Amém? Deus está no controle de tudo. Nós vamos ver um outro ponto. Volte lá, por favor, Bemidbar, no capítulo 1. Bendito seja o nome do Senhor. Falando de fidelidade. A fidelidade do Eterno. Amém? Deus é fiel em muitos, ou se não em todos os aspectos. Muitas vezes nós passamos por adversidades, olhamos para a nossa própria vida e pensamos muitas vezes que o Eterno não tem algo novo para nós. Amém, queridos? Falando de fidelidade. A fidelidade do Senhor. Deus cuida do seu povo. Eu gosto quando essas coisas acontecem. Amém? Eu gosto porque eu sei que o inimigo muitas vezes ele tenta se levantar. Amém? Que Deus tem obra. Então, falando sobre a fidelidade do Eterno. Quando nós lemos
a contagem de Moisés, o censo que Moisés operou, o Senhor estava dizendo: Moisés, a minha fidelidade está com vocês. Tem um texto, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Vamos ver lá. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo de número 13. 2? Isso. 2 Timóteo 2, versículo 13. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. O versículo 13 diz assim: se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então o povo estaria percorrendo o deserto, e nós sabemos que durante toda a trajetória do povo de Deus no deserto, o que acontece? O povo ele murmura, o povo reclama, o povo ele acaba desagradando ao Eterno, desobedecendo os seus mandamentos, mas mesmo assim, o Senhor permanece fiel para nós. Aleluia! Amém, Deus? Mesmo assim, o Senhor permanece fiel para com o seu povo. Amém? Curva a cabeça um instante, por favor. Senhor, em nome de Yeshua, Pai. Pai, nós oramos e, Senhor, na abertura deste culto, Pai amado, pedindo ao Senhor que os teus anjos estejam acampados neste lugar. E, Pai, em nome de Yeshua, Senhor, eu não posso aceitar nenhuma intervenção maligna, separada Pai. Senhor, eu não aceito, Pai, nenhum criado maligno que queira impedir esse trabalhar. Por isso, em nome de Yeshua, Senhor, repreenda todo mal e coloca por terra, Senhor, coloca por terra todo e qualquer impedimento do maligno. Que a tua palavra ela flua, que o teu querer seja estabelecido. Em nome do Senhor, queima agora, Senhor, todo mal. Despedaça os grilhões e as cadeias e, Pai, coloca